Ok. Muito bem, vamos lá então. A gente tem a nossa nova dica mensal, vai ser liberada no finalzinho do programa. Deixe seu palpite. É um seminário, já pode começar aí os chutes, né? No YouTube, Igreja Cachoeira do Sul. Se inscreva, aproveita para se inscrever no canal, estamos quase a 1000 inscritos. Já quero cumprimentar aqui o nosso convidado, Gabriel Perini. Boa noite, Gabriel. Fala, Nicolas. Boa noite, Nicolas, Heriberto, equipe da mesa, ministro da palavra, irmão Sérgio aí também. Que o senhor possa nos usar aí nessa noite para liberação do Espírito, né? Que foi o assunto aí tratado no culto mundial. Ô, Gabriel, tu já tá imaginando aí qual que é a dica mensal? A gente passou alguma coisa pela cabeça aí quando eu falei palpite. Que era um seminário? Olha, eu vi que daí eu vou pelo chat, né? Falaram que o seminário Livre-se de Jezabel. Não sei se pode ser. Pois é, não posso falar ainda, né? Mas vamos lá, vamos vendo aí se o pessoal vai colocando as mesmas opções, vai colocando outras, enfim. Mas, Gabriel, como é que tá agora as coisas aí por Sarandi? Agora tem um... E região, né? E região, eu fiquei sabendo que a igreja encheu rápido aí, né? Tem uns membros novos aí. Eu sempre ouvi do ministério que... Eu sempre ouvi do ministério que a gente tem que gerar pelo menos uma ovelha no ano. Então, para 20 por 2 anos eu já tenho 2. Não, brincadeira. Não, a família cresceu, né? Além do corpo de Cristo também. O Senhor nos abençoou aí com os guris. E também tudo ministra, né? Quem é pai sabe que quando tem filhos, tudo ministra na parte espiritual também, que a gente deixa completamente nós mesmos de lado para poder atender a eles, e isso ministra bastante no nosso corpo de Cristo também, na parte espiritual também. E além de Sarandi, tu aprendeu um pouco mais sobre o cuidar, então, com essa experiência, Gabriel? Com certeza, muito, sim. Eu poderia passar a noite falando só do que eu já ministrou para mim a vida do Levi e do Davi, assim. E além de Sarandi, você atende mais cidades? Sim, Carazinho, Constantina. Tem irmãos em Tiradentes também que a gente atende. Santa Cecília. Eu acho que é isso. 5 cidades. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Graças a Deus. Tem bastante pessoas que a gente apacenta. Pessoas novas também. E por meio de outros irmãos aí que congregam com a gente também. Participam, acessam os cultos. Os grupos familiares também. Sim. É uma benção. Mas quanto tempo que tu tá aí, Gabriel? Eu acho que uns 3 anos. Eu acho. Eu não sou bom com data, mas eu acho que 4 já. Tá, pode ser. Desde 21, Gabriel. 4 anos? Sim, aceito. Sim, Gabriel. Eu não sou bom com data. Pois é, tu sabe que ontem no culto mundial a mensagem estava interessante e tem uma parte ali que falava, né, onde que Jesus, ele não espera se a gente vai estar bom naquele dia, se a gente vai estar mal, né? Se vai estar desanimado, cansado essa semana. Não vou fazer nada para Deus porque eu estou muito abatido. Já passou momentos assim onde tu teve que enfrentar esses sentimentos, enfim, ainda mais quando nasceu aí os dois. Às vezes está muito cansado, tu não consegue dormir há dias, aí tu já passou assim por situação onde Senhor me ajuda. Com certeza. E até a questão do metamorfose espiritual, que estava com a gente aqui também. E teve dias que eu ia deitei às 4 para acordar às 6. Sim. Então, mas sabe que esse trecho do culto mundial é interessante, porque se a gente trouxer um exemplo do paralelo para o natural, né? Agora a gente está chegando numa época fria aqui no sul. Então, para acordar, né, já é mais difícil. E para nós não tem, né? Porque 7 horas aqui, a alvorada dos guris já querem viver o dia, então a gente acorda cedo e não tem quem faça dormir. Mas o que eu queria trazer com a parte natural? Se nós temos, por exemplo, trabalhando secular, né? Não importa se está chovendo, se está frio, se tem sol, se está nevando, se está caindo o mundo lá fora, tu vai lá e acorda o horário e sai o horário para chegar no horário lá no serviço. Agora, quando é para o Senhor, a gente faz uma diferença muito grande. Porque quando é para o Senhor, não, mas né, hoje está muito frio, vou fazer virtual.
Não, hoje eu não vou visitar aquele irmão lá porque hoje tá muito calor, né, na época do verão. Não, tá muito quente, chegar suando lá. Então a gente sempre coloca um empecilho, mas quando é para nós, né, pro nosso desfrute, diretamente, porque tu trabalha que é para te ter o recurso para dentro da tua casa, para que tu desfrute daquilo, né? E não é errado. Mas o que é errado é a prioridade dentro do nosso coração. Então a gente coloca, não importa, tu sai, tu bota uma sacola nos pés, se na frente da tua casa tiver uma poça d'água, não importa, tu pula, tira uma madeira, tu atravessa por cima, dá um jeito, mas tu vai trabalhar. Sim. Para o Senhor a gente não tem essa mesma dedicação, né? Eu digo por mim também, isso reflete também em mim. A gente precisa ter essa dedicação, assim como a gente tem para as nossas coisas, para o Senhor também. Como é que faz para ter essa dedicação, Gabriel? Eu creio que daí entramos no ponto que foi falado no culto mundial, né? Que é sobre a questão da liberação do Espírito, né? E para a gente liberar o Espírito um dos pontos que foi falado ali é a questão da oração, né? A gente chegar diante do Senhor, confessar as nossas falhas, falar exatamente o que eu disse aqui, né? Confessar para o Senhor, ó Senhor, eu não quero, eu não tenho ainda o mesmo interesse pelas tuas coisas como eu tenho pelas minhas. Porque até foi falado nesse culto mundial que as nossas orações é para pedir oração pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu primo, que não é errado, né? Sim, eu digo isso porque a gente tem a constatação, né, sobre aquilo que está errado, né? Sim. A constatação Sim. a gente tem, mas como, né, reverte o quadro, né? A gente não tem ainda, vamos dizer assim, a solução para isso, né? Aproveitar... Mas eu creio que é por meio da oração Sim. e consagração, eu acredito que vai. A participação do Sérgio também já faz algumas semanas que Deus tem falado muito sobre nós, como casa dele, e várias mensagens Deus trouxe que na igreja, né, da qual eu faço parte, sou igreja, né, junto com os meus irmãos, Sérgio, temos uma dificuldade de ter a realidade da habitação de Deus em nós, né. Tem um grito assim do Senhor faz muitos dias, né? Ontem foi falado sobre isso de novo, só que de uma forma diferente. Nós podemos esticar esse assunto aqui, né? Sobre um aspecto assim, primeiro, quando há uma constatação, né, de erros, falhas ministeriais, pessoais, ajustes que Deus mostra e eu não trato de alinhar a minha vida com o que Deus está mostrando. Porque o fato de eu perceber erros já é uma constatação de que tem um espírito dentro de mim que está revelando aquelas coisas, né? Porque a carne não iria dedurar a si mesma, né, a fim de que eu tomasse uma atitude de expulsar ela, né? Uma reincidência em negligenciar as exposições. Qual que é o fim disso? E segundo, né, por que Deus está falando tanto sobre a questão da habitação dele em nós, se essa parece ser uma matéria assim dos primeiros dias, né? Porque a gente já sai da água do batismo ouvindo que a consagração é a primeira coisa que a pessoa deve fazer a partir dali, para sentir Deus, né? Para conhecer o Senhor, enfim, tudo parte desse ponto, né? A repetição, assim, mediante a exposição dos erros, configura a fraqueza espiritual nas pessoas, né? Nós que somos filhos de Deus. Porque, veja, a nossa libertação, a nossa redenção aqui no reino depende da força de Deus. Está dando um retorno aí. Na força de Deus, é Ele que vai nos manter alinhados com a verdade, né? Agora, o que acontece é o seguinte, tudo é falta de conhecimento. Por isso que Jesus disse, naquele versículo que todos nós já conhecemos, que temos que conhecer a verdade, né? Porque a verdade é o que liberta as nossas almas da influência do caudilismo da carne. Então, se nós não conhecer o nosso espírito, e isso é um mistério para a igreja, quase poucos conhecem o espírito, porque a gente tem informação que nós temos um espírito humano e o Espírito de Deus habita junto com o nosso espírito humano. Essa informação é uma coisa que é primária para nós.
Mas e depois, as leis do Espírito? Qual é as características dele? Como é que ele atua? Qual é o objetivo dele estar ali? Né? O que ele quer fazer dentro de nós? Então, isso aí é um mistério para nós. Porque o que nós sabemos bem é o seguinte, é o autoaperfeiçoamento, que a gente estuda a palavra para fazer com que a alma eduque a alma. É isso que nós estamos fazendo na igreja. Né? Então, não vai dar certo nunca isso aí. E veja bem, quando nós chegamos na igreja, estamos encharcados de pecados e continuamos ainda pecadores. Então, eu quero assim dizer para você que o foco de Deus não é analisar o nível de pecado e fraqueza que nós temos. O foco de Deus é saber se tu está chegando, contatar o Espírito para você receber a vitória e se tornar útil para Deus. E a igreja vê isso de uma forma inversa, sabe? Então fica naquela redundância de legalismo, assim, querendo se autoaperfeiçoar o tempo inteiro e esquecendo, assim, que as fraquezas são explícitas em todos nós. Nós somos pecadores. Você não precisa nem muito tempo para analisar que nós somos fracos, entende? Porque tu olha para mim, por exemplo, tu pode imaginar que eu sou uma pessoa X, que eu tenho um nível tal. Eu olho para você também. Sim. Mas só que aquilo ali não é útil, aquele laudo meu, nem o teu, porque Deus é que sabe, sendo onisciente, toda a minha condição. Sim, é verdade. Quando Jesus disse que a gente coa um mosquito e engole um camelo, era disso que a gente estava falando, se preocupando com coisas. Exato. Ainda bem que não é um elefante, né? É um camelo. Né? Então, o Márcio Santos começou, ele disse aqui, ó, dica, rebanho curado ou seminário livre-se de Jezabel. Depois o Álvaro Cruz continuou, o ramo digno da seiva. Será que é A isso? gente teve mais aqui palpites também sobre o ramo digno da seiva, seminário Amar é Apacentar, seminário Santuário de Deus sois vós, seminário Ministrando no Espírito. A Letícia Lima citou sobre algo sobre finanças, né? Ela disse. Aqui Patrícia Severo também, ó, seminário Repondo o Óleo nas Lâmpadas, Sinara Beatriz, Renovação da Mente, Elivelto Dutra, seminário Ministrando no Espírito ou Repondo o Óleo nas Lâmpadas. Tá repetindo isso aí, hein? Pois Isso. é. É que o pessoal ouviu. Fortes, hein? Se O nós pessoal ouvir ouve. todos esses, com certeza a gente vai liberar o Espírito. É que o pessoal Fazer um ouviu combo que desse. houve um acerto, então acho que verdade. o pessoal vai tentar encontrar qual é e repetir. E o Álvaro Cruz comentou, ó, Ministrando no Espírito dá quase 8 horas de seminário no canal. Se não for este, mesmo assim vale a pena, assunto muito edificante e atual. É verdade. Perfeito. O Adilon já chegou, Nicolas? Chegou, tá conectado com a gente aqui, né, Adilon? Boa noite. Adilon está na escuta, pessoal aí do virtual, está me ouvindo? Sim, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Boa Boa noite. noite. Deu um susto em nós. Amém. E o culto mundial, Adilon? Compartilha aí algo aí que Deus falou contigo. Sim, eu quero compartilhar assim, né, que a gente está vendo assim nessas últimas ministrações aí que o apóstolo tem trazido aí, que é uma injeção na veia, né, e é para nós se despertar agora para uma realidade que o tempo está se esgotando, né, e eu acho que está na hora de todos nós nos acordarmos, né, e fazer aquilo que Deus já mandou para a gente fazer o IT, né. A injeção agora está direta, né? Eu creio que tem o sim ou não, né? É uma decisão, é que isso que o apóstolo está trazendo para cada um de nós. Porque eu estou sentindo assim que o Senhor está nos colocando dentro de uma guampa, né? Sem saída, né? E aprender a viver por a fé agora e fazer aquilo que Deus já nos determinou a gente a fazer, né? Que é fazer o IT. E eu creio que o Senhor está nos despertando para a gente se acordar, sair do sono da alma e fazer algo para Jesus. Porque muitas vezes a gente fica, se tudo que a gente falasse, a gente praticasse, nós não estávamos conforme nós estamos hoje. Odilon, tu sente que é mais o evangelismo que a igreja está devendo? Você fala sobre o ID, né? Ou é o apacentamento, ou é várias coisas. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Isso aí falta. E falta muito, assim, que eu sinto, assim, de Deus, falta muito o amor, né?
porque essa obra, ela tem que ter o amor. Se não tiver amor, nós não vamos lugar nenhum, irmãos. Tem que vestir, ou até no culto eu compartilhei aqui em Butiá, domingo, que aqui em Butiá, essa obra foi com muito amor, viu? Era frio, nós chegava quase 1h da manhã em Cachoeira do Sul, né? E no outro dia nós ia trabalhar. Era a Vera, o tempo do Jair, a Vera, que Deus já recolheu ela, né? O Paulo Lopes, são todas, né? O Marlon aí também, né? Uma turma toda aí. Foi muito guerreada essa obra aqui em Butiá. Foi pagado um preço, né? E eu sei que, olha, assim, irmãos, nós ficávamos empenhados na 290 com carro. Aí, Sim, tá havendo um renovo agora, Adilon? Tá havendo um renovo da obra aí? Um renovo, glória a Deus. Paz Deus está trazendo, e o São Pessoa não permite a Deus, veste a camiseta, né? Tem muito amor pela obra, não tem que reclamar dos irmãos aqui, essas bênçãos de Deus, né? Isso é muito importante. Vejo pessoas muito fiéis, Senhor, tementes a Deus. Isso aí me alegra muito, sabe? Porque eles entenderam que é um corpo e todo corpo tem que funcionar, todos os membros têm que trabalhar. Isso aí eu agradeço a Deus, assim, né, irmãos? Porque eu sei que isso aí é só o Jesus que faz, né? Nós temos que exaltar o Senhor, né? Sim. Então Deus está acrescentando cada vez um povo novo, né? Adilon, isso tudo que tu tá compartilhando é uma consequência da obediência do Senhor, mesmo quando eu não quero, né? Como foi falado no culto mundial, preciso fazer o que o Senhor me pede quando eu não tenho vontade, quando as circunstâncias não estão boas. E eu acredito que o Heriberto, com bastante experiência como presbítero, vários anos, passou por várias situações, assim, né? De tu ver a obra crescendo justamente quando tu não queria, quando tu fez por obediência ao Senhor, mas tu não queria estar fazendo, né, Heriberto? Tu tem experiências assim? Muitas. Passo Fundo foi um lugar, bom, Florianópolis também, né? Editora Vento Sul. Eu nunca quis vender livro, nunca me preparei para ser vendedor de livro, né? E lá naquele tempo, 2016, houve uma grande profusão assim de material espalhado por todo o Brasil. Quando nós chegamos em Florianópolis para a primeira experiência missionária, não sabia exatamente o que eu ia encontrar lá, muito menos queria ter quase 150 mil reais de livros esperando para um casal, né, missionário vender aquilo nas cidades. Mas houve uma direção, né, e aquilo ali Deus me deu uma experiência que sempre que há uma direção sobre algo, há também um fluir de Deus que capacita as pessoas que se dispõem a fazer, a realizar aquilo com excelência, né. Então eu me lembro que eu não queria vender, não queria sair, porque eu era uma pessoa introvertida, né. E tive muita experiência, assim, alguns irmãos sabem disso, né? Lá em Itapema, aquele cenário maravilhoso, eu encostava o carro no final da manhã, assim, sem vender nenhum livro, depois de ter caminhado muitos quarteirões, né? Batendo de porta em porta. Encostava o carro de frente para o mar e chorava, assim, mais ou menos uma meia hora. E ficava ali pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Mas já enxugava as lágrimas e pensava, não, Deus está aqui comigo. E assim foi aberto muito trabalho, muito grupo familiar, muito livro foi vendido, manteve a gente lá, esse material também, né? E hoje tem até um estoque da editora Vento Sul em casa que é fruto daquele trabalho. Então, a gente observa assim que o querer ou não querer fazer não está em jogo. A questão é o que está acima disso, que é a designação. Se houve uma designação, isso tem que ser maior do que o meu querer ou não querer, né? Porque ali vem a capacitação de Deus e o sucesso não tem, é garantido, né? Deus vai abençoar. Interessante. E como é que é para ti aí, Gabriel? Como é que é esse amor por Deus, ou esse temor, podemos dizer assim, o respeito, né, por Deus, de não olhar, né, se tu tá triste hoje, ou se hoje tu tá bravo, ou se as crianças estão chorando, não, tem grupo familiar, tem ovelha que eu preciso ir. Como que é no teu coração isso? O detalhe é a gente não ser um atrapalho para a obra de Deus, né? Isso, eu tenho isso bem claro dentro de mim, né? O principal, assim, é a gente não atrapalhar. A gente ouve muito assim, mas a obra já está pronto, né? Sim, está pronto, mas tem o nosso trabalho para fazer também. E a gente só tem dois caminhos. Ou tu vai ser uma pedra de edificação, ou tu vai ser uma pedra de tropeço, né? Sim. Então eu creio que
as experiências que eu tenho aqui é muito na questão do amor, do apacentamento, né? Porque às vezes tu tem que ouvir muitas vezes a mesma história que tu já conhece, né? Muitas vezes o mesmo testemunho, e aquilo precisa, tu precisa saber ouvir e saber ter amor por aquilo, né? Para te não dizer assim, mas de novo eu já conheço, né? O meu pai, que é assim, ele repete muitas coisas, e daí a gente ouve também muito aqui às vezes muitas coisas que tu já conhece, mas não importa, né? A pessoa tá ali, faça chuva, faça sol, ela tá ali congregando, ela tá participando, ela tá se alimentando, e às vezes a gente, aos nossos olhos naturais, tá? A gente não consegue enxergar o desenvolvimento aos nossos olhos, né? De alguns irmãos específicos, mas a gente não é Deus que faz a obra, né? Eu creio que talvez eu não enxergue, mas ali na frente Deus vai me mostrar que aquela pessoa, se está ali, ela tem uma chance muito maior de crescer do que se ela não tivesse, né? Sim, acho que fica mais visível quando são um número pequeno de pessoas do que quando é um local maior, né? Perfeito, com certeza. E se a gente olhasse para Deus, antes o Gabriel trouxe o exemplo do trabalho natural, né? Se a gente olhasse para Deus como a gente sendo necessitado de ter aquela comunhão e aquele desfrute, eu pensaria diferente em relação a tudo que eu deveria expressar de Deus nos cultos, enfim, na minha vida normal, do que se eu pensar... Eu tive, uma vez eu usei um exemplo bem rápido, assim, no culto. Vamos fazer assim, então, hoje aqui, pegar com os irmãos, cada aplicativo instalado em celular de uma pessoa que tu conseguir é R$1 que vai entrar na tua conta aí de Pix. Eu tenho certeza que... Benefício pessoal, né? E isso, eu correr a cidade, mas é só R$1, tá, mas se eu fizer 50 por dia, são R$50 por dia. Se a gente olhasse Deus como a gente, na verdade, né, não perdendo aquilo, porque o egoísmo está em toda parte do nosso coração, mas porque sem a graça de Deus, sem a convivência com o Espírito, a gente vai desvanecendo, vai perdendo aquela força. Então, para sobreviver com o Senhor, eu preciso ter essas experiências. Então, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu sinto, o que eu quero fazer, do que eu não quero fazer, independente, né, se eu concordo ou não. Mas a questão não é essa, né? A questão é que Deus é a vida, e se eu ficar distante daquilo que Ele me ensina, daquilo que Ele me propõe, eu vou perder essa vida e, consequentemente, né, não quer dizer que a obra de Deus vai parar, mas eu vou deixar de participar daquilo quando eu poderia ir morrendo para mim mesmo e aproveitar a vida que tem em Cristo. Ok. Então... Tá certíssimo. A gente está num momento muito especial aqui, lançamento de nova dica mensal. Já vamos falar sobre isso, Vitória vai ajeitando os comentários aí. Pedro Santiago me chamou para avisar que tem 10 vagas para Passo Fundo. Houve algumas desistências. Enquanto a gente anunciou aqui que tinha vagas, algumas pessoas chamaram. O Pedro Santiago está perguntando aí se quem quiser ofertar, porque tem pessoas que podem preencher a vaga, porém não tem como adquirir as passagens. Então, se você for tocado aí do espírito de ofertar, né? O valor da passagem é R$70 e está aí na tela o número do Pedro. Agora é 519-8520-1525. São 10 vagas, área 519-8520-1525. E se você quiser só mandar a oferta, converse com ele, acerta com ele. E, se Deus quiser, esse ônibus vai cheio aí já no sábado. Este sábado já está chegando em conta. É verdade. É verdade. Sérgio, a dica do mês de abril e de maio, né, falou sobre liderança, a de junho talvez falará um pouco sobre isso também. E ontem, né, no culto mundial foi falado, né, que talvez vai mudar um pouquinho o grupo familiar. O senhor quer levar também os líderes de grupo familiar a liberar o espírito, a ser mais obediente, a adorar mais o Senhor, para sair meio da rotina, da religião, da mornidão? Eu não tenho ainda completo as alterações do estabelecimento da vontade de Deus da casa na igreja. O que Ele quer de forma completa ainda. Mas eu creio que chegou a hora de cada um assumir a sua responsabilidade, porque isso é pessoal com Deus, né? Sim. Deus não vai cobrar de mim o que você errou e também não vai cobrar de você o que eu errei com você, entende? Sim. Então agora chegou a hora de todos mostrar o compromisso, a responsabilidade
do sangue de Jesus que redimiu nossas almas, né? E se tu está preparado ou não está, isso não importa. Deus já te deu prazo, entende? É verdade. Agora você vai ter que dizer por que está na igreja, né? Mas isso tudo nos incentiva a ter uma intimidade maior com o Senhor, né? Todas essas coisas que estão acontecendo. Ou vai ter sucesso ou uma reprovação total, entende? Agora não tem meio termo mais. Né? Mas isso não é o homem que reprova, né? Nenhum líder vai reprovar ninguém. Vai ser o próprio Deus. Porque, na verdade, nenhum líder reprova. E se reprovar, porque está na carne. Na verdade, é Deus que vai fazer as coisas. Né? Então agora eu creio que chegou a hora assim, de a gente assumir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e de mostrar que nós temos que buscar o reino em primeiro lugar, porque estamos na igreja e no reino. Então temos que trabalhar para Deus e não para nós, somente para nós, né? Certo? Os presbíteros já estão dentro dessa esfera. Sim. Né? E eu até digo para você assim que vejo coisas boas já começando a ser esboçadas assim, de recuperação e de pessoas que botaram realmente a mão no trabalho, e as igrejas estão bombando, viu? Eu estou vendo isso. Legal. Tá certo que administrativamente ainda precisa dos retoques, e eu creio que agora no mês de junho, Deus vai trazer aquelas mensagens aleatórias, aquelas que não tem prazo, não tem dia, não tem hora, para falar sobre liderança e a administração, de como melhorar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Perfeito. Isso é muito bom. A gente fica feliz com essas novidades, né, que chegam para o reino, e aqui a gente propagando um pouco dessas novidades. São 150 máquinas aí em torno conectadas com a gente neste exato momento. O pessoal está aguardando uma coisa aqui, né, que é a dica mensal, e eu vou pedir aí também para os nossos presbíteros que contribuíram, compartilharam aí com a gente, bateram um papo sobre Mas eu vi aqui a alegria do Bruno, vai passar em Birubá pelo jeito, agora. Bah, Bruno, aí agora apertou. Vou, Sérgio, vou passar em Birubá. Você também está na hora de conhecer Ibirubá. Eu tenho vontade de conhecer Ibirubá, Pois porque é. ele fala tão bem dessa verdade. cidade, que é a melhor cidade do Brasil. O Gabriel acho que conhece já. O Gabriel acho que já foi. Não, ainda não tive privilégio. Tá na hora, Gabriel. É o Bruno e o Manga lá, o prefeito de Sorocaba aqui, né, disputando a melhor cidade do Brasil pra se viver, né? E ele faz marketing à distância, né? É verdade. Eu já tive o privilégio de passar ali pelas ruas, mas não cheguei a pisar, né? Eu só E passei. só de passar já veio diferença. Não, já, já, né? bah. Já vi na- Outro ar, Realmente a outro cidade na RS, muito já vi. boa, muito boa. A cidade é legal. Mas assim, ó, eu vou pedir rapidamente as considerações finais e já agradeço aqui a participação dos nossos queridos presbíteros. Adilon, muito obrigado pela participação. Pessoal, já vai ser a dica. Valeu, Adilon. Amém? Amém. Agradeço aí a participação aí, peço perdão aí pelo atraso aí, Que isso. mas sabemos que Deus está no comando de todas as coisas aí. E que Deus abençoe a todos, vamos perseverar até o fim, porque está próximo. É Boa, verdade. é isso aí. Obrigada, Dilon. Perfeitas palavras aí do nosso querido presbítero Adilon. Agora, Gabriel Perini, valeu. Eu que agradeço aí, Nicolas, mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu queria deixar algo também que foi falado no culto mundial sobre a operação do Espírito, né, que é 24 horas por dia, não tem sono, não descansa. Então, a gente precisa também trabalhar para o Senhor 24 horas por dia, tá? Porque o Senhor nos dá enquanto nós dormimos, então. E não é que tu vai passar as madrugadas evangelizando, né? Mas pense que em todo momento nós precisamos fluir o Espírito para que toda a cidade onde o Senhor nos colocou seja ganha por meio do nosso testemunho, por meio das nossas vidas, as pessoas possam chegar até Cristo Jesus. Deus abençoe.